O sistema quer é criar escravos e não livres para pensar. E vou logo avisando, só tem um que tira os demônios da mente. É Cristo ressuscitado, através da graça. Inclusive tem gente que se sente até mais leve, de tanto demônio que deixou para trás lá no sistema, né? Tanto peso na mente, tantas informações erradas, tantos espíritos que foram criados na nossa mente e que hoje foram jogados por terra em graça. Sim ou não? Nós chegamos em graça e todos esses demônios de pensamentos maus começam a sair. Por quê? Porque chegou a luz de Cristo. E aí onde a luz de Cristo chega, dissipa as trevas. Vocês estão entendendo o que é demônio bíblico? Que é uma palavra grega chamada daemon, que não tem nada a ver com ser. Isso aí se refere a um pensamento que brota dentro do homem, que se manifesta, conforme Jesus falou, principalmente em lugares onde a carne está ativada, né? E não preciso nem de dizer a vocês que lugar é esse onde a carne está ativada. Aqui não, a carne aqui está morta. Por isso que a irmã lá ora e o demônio sai no culto da consagração de manhã, e quando é o culto à noite, o pastor é que tem que expulsar o mesmo demônio. É por isso. Lança a palavra correr. Paulo depois também fala em Gálatas sobre isso, as obras da carne. Ele fala sobre isso. Quando manifesta isso, não é que um demônio veio de fora e te invadiu. Isso aí está dentro de você. Por isso que os exorcistas da igreja, quando expulsam demônios, o que acontece? Aquele demônio sempre volta. Sabe por quê? Porque o demônio está dentro de você. Todos os males estão dentro de você. E o que os bruxos e feiticeiros religiosos dos sistemas fazem? É usar o que já está dentro de ti contra ti mesmo. É isso. Agora vamos ver de onde o sistema tirou essa ideia de demônio como um ser, né? Que eles acreditam lá. Existe uma passagem em Ezequiel falando sobre o rei de Tiro. Ali o texto diz que houve 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. E esses foram lançados no abismo, ou seja, os anjos caídos. Esses a igreja denominou de demônios. Os demônios são anjos caídos da passagem de Ezequiel. Nós não vamos aqui analisar esse texto. Vamos deixar esse texto para uma outra mensagem. Mas eu já adianto que o texto não é assim como se lê. E vamos entender isso numa próxima mensagem, tá bom? Fica ligado no canal, por isso que é importante você se inscrever aí. Mas eu posso lhe afirmar que ali não trata de demônios ou muito menos de anjos caídos. Nós vamos ver isso aí. Também existe um outro texto, lá em Judas, versículo 6. Neste texto, também o sistema se baseia para apregoar em seus ensinos que os demônios são seres que foram jogados aqui na terra. Vamos ler esse texto aí que eu acho interessante, tá? E os anjos que não mantiveram sua origem, mas deixaram sua habitação, ele reservou sob as trevas, em prisões eternas, até o julgamento do grande dia. Aí também está uma outra passagem que o sistema atribui como se fosse demônio ser. Bom, aqui Judas não se refere a demônios. Primeiro, Judas está se referindo a uma profecia do livro apócrifo de Enoque, tá? Eu vou estar deixando de presente aí para vocês um site que contém uma das Bíblias mais interessantes para vocês lerem, que é a Bíblia de Jerusalém. Esse livro é um livro apócrifo, então não pertence nem à igreja evangélica, eu acho que também não, a igreja romana católica, ela acho que também não tem, ou tem, acho que tem sim, né? Depois eu vou confirmar e deixar aí embaixo, tá bom? Mas é interessante, tá bom? Vocês terem essa ferramenta aí, essa referência para ajudar vocês na hora em que vocês forem estudar, ok? Vou deixar aí nas descrições desse vídeo um presentinho nosso aqui, aonde você pode encontrar. Então essa profecia, ela está tratando de anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres e geraram gigantes, tá bom? Lá atrás, Gênesis fala sobre isso também, dá uma palhinha, mas o livro de Enoque vai bem mais fundo em cima dessa profecia, tá bom? Mas analisem também, não tentem trazer para o contexto atual, porque pode não ser aquilo ali que o texto está apresentando, tá bom? E estes gigantes ficaram conhecidos como Néfilins. É só você buscar no Google a palavra Néfilins. Vou estar deixando também embaixo para que vocês façam uma pesquisa bacana aí, tá bom? Então eu não vou entrar em detalhes também sobre isso. É um papo para um outro vídeo. Mais uma vez,
Se inscreva. Então, na Bíblia, quando não se tem o entendimento do que diz o texto, e aí fica mais fácil criar fábulas, foi assim que foram criadas todas as fábulas que o sistema religioso prega e ensina sobre a Bíblia. É claro que tem muitas coisas que eles falam e também nós aliançamos com eles, tá bom? Podemos aproveitar sim. Porém, sempre analisando o seu contexto. Agora, vamos aqui imaginar que o sistema religioso está certo. E existe o demônio tal, que se apodera, que se possui as pessoas. Vamos igualar o nosso pensamento ao deles, ou o deles ao nosso. E que existem esses seres por aí buscando quem possa possuir. Olha, vamos voltar no texto de Judas 6 e vamos trazer essa linda informação. E diz: os anjos que não mantiveram sua origem, mas deixaram sua habitação, ele reservou sob as trevas, em prisões eternas, até o julgamento do grande dia. Então, se ali está tratando de demônios, eles estão em prisões eternas, em trevas, para o juízo, o grande dia. O texto está claro ou não está? Então, meu amado, se o sistema religioso prega que existe demônio, deveria ler aí Judas versículo 6, né? E entender que estão em prisão eternas. Mas o texto não é isso que quer dizer. Tá bom, amado? A gente vai trazer outro entendimento. Então, queridos, essa passagem de Judas fala aí dessa profecia, tá bom? Contida no livro de Macabeus. Não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Já vou deixar o link para vocês. Agora, vamos analisar o contexto histórico que aconteceu lá no Gadareno, tá? Essa história do Gadareno está no livro histórico de Marcos. Também já falei das outras referências, mas eu vou usar Marcos. E fala de um homem que a Bíblia não traz informações sobre esse personagem. Então, se a Bíblia não fornece informações sobre este homem, vamos analisar onde esse homem vivia e em que circunstância se encontrava, para se ter uma ideia melhor de quem era esse homem e por que ele fez aquilo. O texto diz que ele estava com espírito imundo, o mesmo que demônio. E isso ainda é muito pouco para entrarmos no texto ainda. Vamos passar agora a visão histórica. Vamos entrar dentro do contexto de Jerusalém da época e também Gadara, né? Então, nessa época, os judeus estavam subjugados a Roma. Todos ali naquela região estavam submetidos a Roma. Estavam sendo escravos de Roma. O povo vivia oprimido. O povo estava em baixa autoestima. Ou seja, o povo não tinha perspectiva de futuro, a não ser morrer a qualquer momento. A única coisa que os judeus tinham na época para estar com Deus era através do judaísmo, era a religião. Só que os sacerdotes, os escribas e fariseus eram os mais corruptos. Qualquer identificação com os dias atuais é mera coincidência, tá bom? Então, o povo lá estava oprimido, era cometido por atrocidades pelos soldados e pelo governo romano. A qualquer momento um cidadão judeu podia ser morto. Doenças se espalhavam por Jerusalém. O povo estava doente com todo tipo de moléstias na carne, na alma, no corpo, gerando dentro das pessoas o que? O cacodeimon, um gênio mau, pensamentos de morte e não de vida. As pessoas estavam doentes de todos os jeitos, estavam endemoniadas, porque era assim que eram chamados doentes da época lá de Jerusalém. Doença no corpo é sinônimo de demônio. E loucura também, as pessoas estavam loucas. E a lei de Moisés, ao invés de inocentar, os condenavam mais ainda, porque não conseguiam praticar a lei de Moisés. E se cria que as doenças eram causadas por causa do pecado. Então essa ideia, esse espírito, esse cacodeimon, esse pensamento mau, esse espírito mau, esse demônio, até hoje permeia a mente daqueles que estão no sistema religioso. Não é assim que eles pensam lá? Se a pessoa está enferma, é um demônio? Se a pessoa tem, de repente, algum ataque epilético que acontece, eles falam que é um ser que possui aquela pessoa. Olha, tanto abençoados que alguns milagres de Jesus, ele falava assim: perdoados são os teus pecados. Não é verdade? Jesus, em algumas curas dele, alguns milagres, ele falava: perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque ele já queria mexer com os religiosos da época, que atribuíam o pecado àquela situação. A pessoa estava passando por aquela situação, diziam que era por causa do pecado. Então Jesus falava: então são perdoados o teu pecado. Inclusive, em uma dessas curas, Jesus rebateu a eles, né?
Jesus falou assim: é mais fácil perdoar os pecados ou dizer toma a tua cama e anda? Vocês lembram desse fato que ocorreu? Então, doenças são sinônimos de demônios para a cultura judaica da época, como também é para o sistema religioso. Hoje menos um pouco, já foi bem pior isso. Só que a diferença era que na cultura judaica não se falava de demônios como um ser que possui as pessoas. E para o sistema religioso já existem esses demônios que é como ser. E o sistema se prevalece desse tipo de pensar e taca fogo na mente dos irmãos. Olha, já aconteceu aqui comigo, de uma abençoada, muito feliz por ter conhecido a graça, ela e a família dela, né, estavam muito felizes, reinando em vida. E de repente foram acometidos lá de uma situação inesperada. Esperada e inesperada e que ninguém nunca vai aceitar. Ela perdeu a mãe dela. E ela falou, né, que aquilo ali abateu muito sobre a família dela e tal. E ainda mais que quando eles eram do sistema religioso, que eles saíram, teve uma irmã que falou para eles, ó, Deus vai pesar a mão. E essa mesma irmã parece que encontrou alguma delas, alguma daquelas irmãs, e falou, eu não avisei? Poxa, abençoado. O que é isso, queridos? São feiticeiros, são bruxos. E através do medo, muitos acabam voltando, perdendo, abençoados. No mundo, nós vamos ter aflições. A graça não nos isenta de situações adversas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro que tu vejas e fujas o mais rápido possível de lá, daquela igreja. Tá bom, querido? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando base para vocês, nós estamos enriquecendo vocês de informações, estamos dando ferramentas essenciais sobre o texto que vamos analisar daqui a pouco. Estamos dentro do contexto da cultura daquela época. Vamos ver agora que o texto do endemoniado diz sobre duas palavras muito importantes, que é legião e porcos. São duas palavras que saltam aos nossos olhos quando a gente lê o endemoniado de Gadareno. Bom, a história dessa cidade de Gadá foi dominada por um rei, essa história é antes de Jesus, tá bom? Chamado Antíoco. Antíoco IV Epifânio. Lindo nome, né? Que dominou o mundo naquela época.